Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Boa tarde. Estamos aqui no Floripa em Foco desta terça-feira. Hoje, excepcionalmente, sem o nosso querido Silvio Smanioto, que está em férias, merecidas férias, e vai estar sendo substituído durante as suas férias por mim, que sou Marcos Ferreira. Vou aqui provisoriamente tentar ocupar esse espaço, que é difícil substituir o Silvio. Peço a compreensão de vocês. Hoje nós vamos entrevistar o Antônio Celestino Lins, que é presidente do Sintesp. E ele já está aqui conosco. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Marcos. Então, você estava contando para nós que amanhã começa uma plenária da CUT. Exatamente. Diante dessa conjuntura nacional, da turbulência política que está ocorrendo nesse momento em nosso país, aliás, já vem de um ano e pouco atrás, desde o golpe, a gente está realizando, a partir de amanhã, dia 19 e 20 de julho, a nossa 15ª plenária estadual da CUT, né? E justamente para debater essas questões nacionais e estaduais que envolvem toda a sociedade brasileira, e em especial aqui no estado de Santa Catarina, os servidores públicos, aos quais o Sintesp representa, para que possamos encaminhar também um documento para a CUT Nacional e assim possa chegar ao governo as encaminhações dadas então pela Central. Excelente. A CUT tem uma atividade chamada para o dia 20, é uma atividade nacional que trata do tema da reforma trabalhista. O que é a manifestação? Na verdade, vem se desencadeando, né, Marcos, ao longo desses meses aí, manifestações patrocinadas pela Central, com o apoio de outras centrais, de outros movimentos, de entidades, como é o caso do Fórum, aqui em Florianópolis, para trazer para a população o que está realmente acontecendo com relação, e ainda por acontecer, com relação a essas reformas propostas por este governo que tomou o país de súbito, né, através do golpe no ano passado, e que desde então vem implementando, né, essas políticas neoliberais, políticas de cunho capitalista, que centraliza mais a renda, concentra mais a renda, né, em poucas pessoas, sob as penas duras da mão de obra do trabalhador brasileiro, que é o que produz as riquezas da nação. E a CUT, como uma entidade que representa a maior parte dos trabalhadores brasileiros, ela tem essa responsabilidade, né, de fazer essas manifestações, como ocorrerá no dia 20 agora também, né, que é uma sequência e não será a última, trazendo, né, para a população. E a gente já pode observar que através destas mobilizações cansativas até muitas vezes, né, onde aquelas pessoas que têm acompanhado a prática deste governo em acabar com o trabalho, acabar com a CLT, acabar com o direito à aposentadoria dos trabalhadores, o trabalhador começa a sentir, né, e começa a dar ouvido e começa inclusive a participar. Nós temos observado isso através das redes sociais, né, onde tem aumentado o número de pessoas que abriram os olhos, parece-me, agora a partir da reforma trabalhista, quando começa a aparecer realmente o resultado daquilo que o capital impôs, daquilo que o Império americano impôs, norte-americano impôs ao nosso país, que é viver de joelhos, que é se ajoelhar para o capital especulativo, para o capital internacional, inclusive com entrega das nossas reservas, das nossas riquezas, do patrimônio brasileiro para esses impérios e para a alimentação desses grandes capitais que tomam de súbito o nosso país.
a sociedade está abrindo, porque agora se materializou, né, a reforma trabalhista, a partir do momento da sanção, e que começa a vigorar já 120 dias após a sanção. Então nós já estamos hoje com, não é mais 120 dias, né, já são 117 dias que a gente está aí da implantação. E o autoempresariado, especialmente as grandes empresas que sempre manipularam o trabalho, e tentaram manipular o direito do trabalhador, começam a ver nessa reforma, e com pressa já de aplicá-la, né, para aumentar os seus lucros e escravizar mais o nosso povo brasileiro, o nosso trabalhador brasileiro. A CUT está aí, né, e como sempre esteve, e os sindicatos a ela associados, o Sintesp é um deles, então a gente também está aí acompanhando isso e fazendo essa divulgação e nos empenhando nesse trabalho. Então, a reforma trabalhista foi aprovada nas duas casas, já foi sancionada pelo presidente. O que é o projeto que vocês têm hoje? Assim, como vão enfrentar uma política que já está institucionalizada, vamos dizer assim? Olha, Marcos, eu acho assim que a sociedade precisa tomar esse conhecimento do que houve no Congresso na semana passada com a aprovação da reforma trabalhista e a sanção sem vetos do Michel Temer. No mesmo dia, se eu não estou enganado. No dia seguinte ele já sancionou, né? A pressa era muito grande, a pressão do capital era muito grande, né? E ele está alinhado com o capital, né? E tanto está quem está mantendo ele no poder ilegítimo hoje, né? Porque ele não foi conquistado em urnas, veio através de um golpe a uma presidenta eleita democraticamente, né? Com mais de 50% dos eleitores brasileiros que votaram na última eleição. E toda essa corrupção, todas essas denúncias com provas, né, que acontecem em cima da presidência e de seus aliados, sem punição, né, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, quer dizer, é uma vergonha, né, o que se ouve, que se vê com testemunhas. Mas tudo isso tinha realmente uma razão, quer dizer, ele se expõe ao máximo para poder dar cabo a um projeto que estava escrito, isso inclusive no próprio programa do PMDB, né? E que era a Ponte para o Futuro. Então essa Ponte para o Futuro está aparecendo agora os resultados da aplicação dessa política, que é uma política devastadora, é uma política de terrorismo, é voltar o sistema brasileiro à escravidão, né? A época antes voltar à Lei Áurea, antes a lei, né? A escravidão mesmo, né? Propriamente dita, porque o trabalhador perdeu 120 artigos, né, da CLT que foram alterados. Em nenhum deles, nós não conseguimos vislumbrar com toda a transparência, com toda a sinceridade possível, né, e a população agora está tendo conhecimento, e nenhum deles traz sequer manutenção, para não falar em benefício ao trabalhador, nenhum deles. Mas você acha que a população hoje percebe já que é um problema na reforma trabalhista? Olha, Marcos, com sinceridade, na minha cidade, inclusive Lages, onde eu estive esse final de semana, uma juíza do trabalho está todos os dias num programa de rádio local, e eu acompanhei ela os dias que eu estive lá, falando do que aconteceu, né, com relação à reforma. E ela, assim, em nenhum momento da entrevista que ela está dando por 1 hora, durante o dia, por dia, durante a semana, em nenhum momento ela aponta um benefício sequer, em nenhum momento. Então, a minha questão E a sociedade, respondendo a tua pergunta, e a sociedade está tendo então agora esse acompanhamento, porque antes da reforma, você vivia de especulação. O sindicato era paternalista, o sindicato não está vendo os benefícios, o sindicato só faz críticas. Agora nós estamos vendo as autoridades judiciárias trabalhistas apresentando o resultado, né? Antes era expectativa, agora não, agora é concreto, agora tudo aquilo que nós falávamos,
tudo aquilo que nós prevíamos, porque nós tínhamos conhecimento, agora a sociedade está absorvendo por autoridades do judiciário, né? Autoridades constituídas, inclusive, que estão mostrando para a sociedade, para os trabalhadores, e eu estou dando testemunho porque eu ouvi essas entrevistas e ouvi, elas eram interativas, muitos trabalhadores que estão apavorados, inclusive repórteres, inclusive o próprio repórter em Laje, que é o repórter Daniel, ele, por alguns momentos eu vi ele ficar assim, apavorado, e ele dizia, mas é isso, doutora? Então, quer dizer, a sociedade estava amortecida, né? Não conhecia o projeto. Agora eles conhecem a lei instituída já, agora não é mais projeto. Então, e eles estão, diríamos assim, como uma frase de praxe, está caindo a ficha, né? Praticamente quase sem retorno. O que nós podemos vislumbrar é a sociedade se mobilizar, somente a mobilização nacional, somente a mobilização através dos trabalhadores, que são os prejudicados, poderá talvez reverter essa situação que é caótica. Mas eles estão acompanhando. Eu, respondendo a tua pergunta, eu acho que a sociedade agora começa a se inteirar realmente do que aconteceu. Então, mas para fazer uma mudança hoje, naquilo que foi aprovado, teria que ter nova emenda constitucional, ou não? Eu acho que o governo diz que está preparando medidas provisórias para corrigir, por acordos que ele fez com algumas centrais, mas são pontos específicos, talvez a protelação do imposto sindical, né, que é um interesse também patronal, não é só dos empregados, mas é também do patronal, que tem uma fatia importante no imposto sindical, e que alguns sindicatos dependem disso, né? Mas desta mesma forma também poderão ser corrigidas as injustiças praticadas. E somente uma mobilização da sociedade, do eleitor, do trabalhador, da dona de casa, do microempreendedor, que eu acho que também não foi beneficiado, né? Porque dentro do empresariado nós temos quem manda e nós temos quem é mandado, né? E eu acho que o micro, pequeno, aquele que está lidando ali no fundo do seu quintal com uma empresazinha, esse não teve benefício nenhum. O benefício mesmo veio para os grandes capitalistas e para os grandes empresários. São os grandes empresários que estavam apoiando essa iniciativa, na opinião do senhor. Com certeza. Ela é uma carta dirigida da Fiesp. E com certeza, né, nós sabemos disso, que isso é um projeto neoliberal do imperialismo norte-americano, que inclusive passa por essas tomadas de medidas e de reformas o controle das nossas riquezas. Quer dizer, eles também invadem, já foi entregue o pré-sal, parte do pré-sal, ele foi aberto, né, o capital do pré-sal. Agora nós temos informações que o nióbio também um minério de suma importância para a produção da indústria, especialmente informática, e de grandes empresas de aviões, de mísseis e de celulares. Nós que detemos em torno de 98% desse minério conhecido no mundo, né, está sendo entregue também parte dessas reservas, inclusive em torno de 30%, está sendo entregue para o capital exterior aí, né, em detrimento do nosso povo, que não dá para a gente engolir, sabe, Marcos? Eu fico angustiado, inclusive quando a gente tem esse contato com a imprensa e com a sociedade, através das nossas assembleias ou reuniões, é que o Canadá ele tem 2% desse nióbio. 2% dos 100% que nós detemos, 98%, o Canadá tem 2%. E com 2% ele sustenta a saúde, a educação e a infraestrutura, sem custo para a sociedade. Nós detemos 98%, né? Sem falar da água, que nós temos em torno de 20% da água potável do mundo, né? Nós que também estamos vendendo, nós temos chumbo, nós temos ferro, nós temos manganês, nós temos... o país é um país rico. Descobriram agora, inclusive, uma nova jazida de ouro, né, que diz que vai superar o ouro da Serra Pelada. Então, o Brasil, e eu nunca consigo
Desculpe, eu nunca consigo entender e transmitir para a sociedade o que o governo fala, inclusive de crise econômica. Nós não temos uma crise econômica real, porque o Brasil é um país rico. Se fôssemos falar aqui da agricultura, da agroindústria, né, do potencial que nós temos em alimento, tanto de origem animal como orgânico, como vegetal, como a nossa agroindústria, enfim, né, é uma potência. Nós fornecemos alimento para o mundo. Quer dizer, o Brasil é um país autossustentável, até na produção primária. E não dá para falar em crise, nós temos uma crise institucionalizada. Nós temos uma crise provocada. Os altos empresários segurando o emprego, segurando o investimento, pressionando então a sociedade para que façam as reformas que eles querem, que beneficiam eles, né? Até porque nós temos um déficit hoje que não advém de crise brasileira, de falta de indústria, falta de alimento, falta de insumos. Nós não temos isso. Nós temos uma crise institucionalizada financeira por conta de uma crise política. Tanto é que é comum nós ouvirmos na imprensa o Brasil ou as nossas instituições perdoando dívidas astronômicas, né? Como aconteceu das teles, foram mais de 100 bilhões de perdão das teles, né? Mês passado o CARF, que é o Conselho Administrativo da Receita Federal, perdoou uma multa de 25 bilhões de duas famílias, Itaú e Unibanco, que fundiram as instituições, gerando um patrimônio de 1 trilhão e 400 bilhões. Né? Isso não é eu que estou falando, são dados que o nosso ouvinte pode pesquisar, né? Nas nossas pesquisas econômicas, podem fazer, e eles vão constatar isto. Gerou um patrimônio de aproximadamente 8, 10 pessoas, duas famílias, Unibanco e Itaú, 1 trilhão e 400 bilhões. Isto gerou uma dívida para o governo de 25 bilhões, dinheiro de cachaça, né, considerado a esse patrimônio. E o CARF perdoou. Quer dizer, então o Brasil não tem problema econômico. É verdade. Não dá para dizer que tem problema econômico, né? Só para ajudar quem está te ouvindo, 100 bilhões, que foi o que foi perdoado das teles, é equivalente ao investimento de um ano do governo federal no SUS. Quer dizer, é um ano inteiro que foi perdoado de SUS e não vai ter esse dinheiro para sustentar. Qual é a dívida propalada da Previdência? 200 bilhões? Começaram com 90 bilhões, 170 bilhões, hoje 200 bilhões? Eles não têm um número fixo, né? Mas em contrapartida, a dívida com a Receita Federal passa de 400 bilhões. Então não dá para... Só a JBS deve 1 bilhão e 600 milhões. Né? Que negociou agora com o governo lá uma devolução de 8 bilhões, me parece, né? 8 ou 10 bilhões, para ficarem livres da cadeia. Quer dizer, nesse país se compra liberdade com dinheiro. Então aquele pobrezinho que rouba aquela senhora que vai lá e rouba uma bandejazinha de frios lá no mercado para dar alimento para o filho, ela não tem dinheiro para comprar liberdade, ela tem que ir para a cadeia. Mas... Agora um camarada desse que sonega, isso é crime, sonega 1 bilhão e 500 milhões para a Previdência e está livre, compra a liberdade dele. Somadas todas, Banco do Brasil, a maior parte dos sonegadores são essas instituições que estão por trás da aprovação desses projetos nocivos à sociedade. Todos eles somados devem 426 bilhões para a Previdência. E o déficit propalado é 200, quer dizer... Então a gente fica aqui, ó, sem demagogia nenhuma, né, a gente fica aqui sem entender qual é o problema da crise. O problema da crise é imoralidade. O problema da crise é governabilidade. O problema da crise é transparência. O problema da crise é o governo largar a mão de ser cara de pau, os governos largar a mão de ser cara de pau e cobrar os devedores, né? Porque o trabalhador eles cobram. Você é taxado na tua folha de pagamento, eu sou. A minha folha de pagamento já vem com 27% de desconto, imposto
Chamado imposto de renda. Do imposto de renda. Então, já vem descontado. E descontado a mais. Tanto é que na minha declaração eu tenho direito à devolução. Eu provo que tiraram o meu dinheiro. Né? Então, deixa eu só insistir com você numa questão que o que pode ter acontecido no Brasil que a sociedade ficasse impassível tanto tempo diante desse desmando do entreguismo, das riquezas nacionais. A reforma da trabalhista ela andou, os senadores catarinenses não tiveram nenhum problema aqui com a base deles. Foram lá, votaram, os deputados votaram, os senadores votaram, e agora a reforma da Previdência na pauta. O que você acha que acontece para a sociedade ficar assistindo a isso de forma tão pouco ativa? Nós temos aí um grande líder nessa questão de influência, que é a mídia. Né? A mídia, ela consegue... Porque o trabalhador é assim, né? Ele não tem tempo de... E este também faz parte do processo, né? O trabalhador não tem tempo de se informar. Ele trabalha 8 horas por dia, agora vai ter que trabalhar até 12, né? Com a reforma. E aí, o que o trabalhador que labuta 8 horas por dia no pesado, né? Chega em casa, o que ele faz? Ele liga na Rede Globo, ele vê o Jornal Nacional, né? Depois vê a novelinha e vai dormir com aquela informação. Bom, os caras estão dizendo aí que eu sou obrigado a trabalhar mais para poder cuidar da minha vida e tal, e que quem cuida dos problemas políticos são eles. Isto é um grande fator dentro desta comodidade, assim, entre aspas, né, para se dizer, da sociedade. O Brasil é um país de costume, é um país que tem esse hábito, é um país de gente, de pessoas com pouca escolaridade, né, não tem conhecimento político, não tem formação política, e ele acha que tá bom, ele está ganhando para comer e tal. Ele não consegue nem avaliar quando se fala em 50 milhões. O Aécio Neves roubou 50 milhões, recebeu de propina 50 milhões. 50 milhões, o que é para um trabalhador que ganha R$937 por mês? Ele nem chega, não faz nem consegue avaliar esse montante, né? E isto o acomoda também, né? E a mídia está ali em cima fazendo esta propaganda. Você vê que a Rede Globo agora tomou um pouquinho, né, mudou um pouquinho o seu discurso com relação à corrupção, pressionada também, por outro lado, pela JBS, que é um grande financiador da Rede Globo, né? Quer dizer, os caras foram lá e disseram, ou vocês mudam um pouquinho aí, me apoiam aí nas minhas delações, ou eu vou tirar o investimento que tem com vocês. Apareceu agora, está aparecendo o grande rombo também, e a grande corrupção que há dentro do sistema de mídia. Tudo isto tem feito com que o brasileiro tenha ficado acomodado. Tu vê que agora, quando as informações começam a aparecer na grande mídia, ele começa a se acordar e ver que foi enganado. Eu acredito ainda numa grande mobilização nacional. Nós acreditamos, o sindicato, as centrais, que a população, ao tomar conhecimento na prática, porque só quando acontece na prática, Marcos, né? É só quando acontece mexe no teu bolso, quando entra na vida. Aí que a pessoa entra acorda. Então, e o próximo encontro que vocês estão convocando é para daqui a 2 dias, na quinta-feira. Nós temos a partir de amanhã, dia 19 e 20, essa plenária que acontecerá no Centro-Sul, na Escola Sul da CUT, que vai debater toda essa situação, toda essa conjuntura e o futuro, porque nós temos pela frente ainda a reforma da Previdência, a PEC da Previdência, que é pior do que a reforma trabalhista, né? Porque a reforma da Previdência ela vem com uma emenda constitucional, que vai então acabar com todos os direitos, inclusive o direito adquirido, né? Porque quando tu faz uma emenda à Constituição, o que era não é mais. Então ninguém... E é bom que os trabalhadores que se acham ou que consideram que não, tem meu direito adquirido, já venci meu tempo, já contribuí, meu tempo de contribuição já está cheio, legal, não é verdade. A reforma da Previdência, a PEC da Previdência, ela traz novas regras que também atingirão todos os trabalhadores em atividade hoje,
né? E é importante se preocupar com isto, é importante cada trabalhador, cada eleitor buscar junto ao seu deputado, ao seu senador, essa pressão, fazer essa pressão em seu favor, em favor da sua aposentadoria, porque depois de aprovado, Marcos, esta reforma, esta emenda, a PEC, com relação à Previdência, não vai ter mais aposentadoria. Simplesmente, não vai ter mais. Então, o nosso tempo está se esgotando, quem sabe a gente vai fazer a semana que vem um programa só sobre a reforma da Previdência. Precisaria, Marcos. Podemos já combinar isso, mas queria só lembrar então, o encontro da CUT acontece 19 O encontro da CUT acontece 19 e 20. Mas quinta-feira, dia 20, tem uma manifestação no Ticem. Também tem uma manifestação no Ticem. Talvez, não posso te afirmar o encaminhamento da CUT, mas talvez a gente saia da Escola Sul e venha para cá. Já foi divulgado que vão adequar os horários para poderem participar. Então, o ato em Florianópolis será um ato estadual. Com certeza será. Vai ter lideranças de todo o estado. Com certeza. É um grande ato e a população também está convocada para participar deste ato. E também informar, em tempo ainda, se tu me permite, nós temos em sequência, na sexta-feira, o Sintesp tem uma reunião da sua executiva estadual aqui na nossa sede, que se estenderá por todo o dia, também debatendo as mesmas questões. Excelente, eu quero agradecer a sua presença. Esse foi o nosso Floripa em Foco desta terça-feira com o Sintesp. Hoje, sem a participação do Silvio Manioto, que está em férias, substituído por mim, Marcos Ferreira, durante esse período em que ele vai precisar estar afastado. Queria agradecer, Antônio, a sua presença e dizer que nós estamos muito contentes pela contribuição do Sintesp para o debate social e estão todos aí, então, convidados para quinta-feira, às 17 horas, no Ticem. Esse grande ato. Haverá um grande ato. Muito obrigado. Você quer contar quais são as bandeiras do ato? Olha, basicamente é essa conjuntura. Né? A espinha dorsal do ato é essa conjuntura atual, inclusive com uma forte discussão e mobilização no Fora Temer, né? Porque não dá para resistir mais a um desgoverno da forma que está acontecendo no nosso Brasil. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde também a todos os nossos teleouvintes, né, telespectadores, e a você, né? Foi um grande prazer aqui estar sendo entrevistado por você e também, claro que o Silvio está fazendo falta. Faz falta o Silvio, sim. Então, a todos e a todas, boa tarde e até a próxima terça-feira com o Sintesp, à tarde, aqui às 12h30 na TV Floripa. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.